Vou fazer pão caseiro que podemos servir no café da manhã e rechear com o que nós gostamos. Siga o canal, deixe like, comente e compartilhe. Todos os ingredientes que estou a utilizar nesta receita vão encontrar na descrição deste vídeo. É só vocês darem uma olhada lá. Numa chávena com água, adicionei o sal e reservei. Também numa tigela adicionei o fermento biológico, o trigo e a água. É só misturar tudo e deixar dissolver por 10 minutos até aumentar de volume. A farinha que estou a utilizar é farinha de trigo para fazer pão e não qualquer tipo de farinha. E é importante sempre que nós formos a utilizar farinha de trigo, mesmo que seja qualquer tipo, nós termos que ceifar, porque às vezes podemos encontrar lá algumas sujeiras. Eu já reservei a farinha ceifada. Agora vou misturar tudo aquilo que eu reservei numa única bacia. Eu vou usar bacia porque não tenho uma bancada para poder esticar a massa. Por isso eu vou misturar na bacia porque é lá onde também eu vou esticar a massa. A mistura do fermento biológico com farinha de trigo ficou assim como vocês estão a ver. E vou mexer um pouco só para diminuir as bolhas do ar. Fiz um buraco no meio da farinha de trigo e já estou a adicionar aquela mistura. Depois de eu adicionar toda a mistura, vou adicionar o óleo. E eu utilizo esses medidores porque me ajudam a saber quantos ml eu vou usar. No momento eu não vou pôr o sal, porque se eu adicionar o sal, corre o risco de anular toda a ação do fermento biológico. Vou misturar um pouco, de seguida vou adicionar a água aos poucos. Usei 1500 ml de água em temperatura ambiente. Se eu tivesse a usar o sal fino, seria neste momento que eu iria adicionar. Podem utilizar a colher de pau para quem tiver e não a colher de sopa, como eu estou a fazer aí ao mexer a massa. A massa não pode ficar muito mole e nem muito dura. Deixei o meu forno a pré-aquecer. Vocês podem deixar a pré-aquecer a 180 graus. É o momento de eu pôr a mão na massa e incorporar tudo. Vou assar na estufa e não naqueles fornos que nós estamos habituados a ver. É como chamamos aqui em Moçambique o tipo de forno que eu tenho. Não sei como vocês chamam na vossa região. Esta quantidade de massa eu estico em 20 minutos até ficar lisa e deixo a descansar por aproximadamente 1 hora até ela crescer e dobrar de volume. E estico novamente por aproximadamente 5 minutos já para poder moldar. Jogo um pouco de farinha porque estava a grudar nas mãos e na bacia para poder esticar bem. Primeiro vou dividir a massa em 2 partes, depois vou levar uma metade, eu vou moldar. Podem moldar o pão segundo o vosso gosto e o formato que querem que fique o pão. Esta quantidade de massa vão sair pães para 7 dias. Então, como ao longo da semana eu fico sem tempo, por isso vou fazer essa quantidade. Eu conservo esses pães no congelador. Eu levo um plástico, coloco lá todos os pães e vou deixar a congelar. Quando eu querer usar o pão,
eu só tiro do congelador a quantidade que eu quero utilizar e deixo a descongelar. E posso também descongelar um dia antes, deixando no freezer. Quem quiser comer o pão quentinho, é só depois de descongelar, vai para o forno, aquecer e daí já pode utilizar. Então eu vou fazer dessa maneira. E vou usar esses tabuleiros. Eu untei esse tabuleiro com óleo apenas. Podem usar a manteiga para untar. Aí eu tenho 2 tabuleiros que estou a usar e todos eles vou preencher com a massa de pão. Este tabuleiro, como é pequeno, apenas vou colocar 4 massas de pão. Depois vou deixar a descansar por 15 minutos antes de levar ao forno. Depois desses 15 minutos, eu vou levar ao forno, vou assar. Forno que eu estava a me referir que ia usar é este. Pelo menos dá para assar e o pão ficou assim.